Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. Hoje nós vamos falar sobre a incorporação do fundo imobiliário MORI 11 ao RVBI 11. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pois estas interações ajudam na entrega do conteúdo e você será notificado assim que houver um novo vídeo disponível. O início de 2024 foi marcado pela incorporação de 4 fundos imobiliários ao RVBI 11. Hoje nós vamos falar sobre um deles. Vamos destacar as principais informações e o que fazer para atualizar a carteira e também declarar as informações importantes no IRPF 2025. Esse foi o último fato relevante, embora não tenha sido o único para o estudo desse vídeo. Apenas foi o desfecho da situação e na qual ele traz mais informações referentes à incorporação e que a gente precisa para a nossa análise e atualização da carteira. Então, as informações relevantes desse fato foi que o MOR 11 ele foi totalmente liquidado, né? E, como falei na abertura, outros 3 fundos também estão nesta mesma condição. Eu vou tentar gravar vídeos desses outros 3, tá? A forma de pagamento foi através de cotas do RVBI 11 mais dinheiro. Então, o valor foi de R$ 81,41, o valor de venda do MORI 11, mais R$ 6,02 de amortização em espécie. E cada cota do MORI 11 equivale a 0,9416, e aqui eu estou aproximando, tá? Esse número ele se estende um pouco mais, 0,9416 cotas do RVBI 11. Os cotistas receberam a custódia do RVBI 11 no dia 27 de março de 2024. A amortização em espécie já foi no dia 10 de abril e o recebimento das frações foi agora, em julho, dia 11. A apuração do resultado, o cálculo do imposto de renda e o respectivo pagamento foram feitos pelo administrador, tanto que os cotistas tiveram que enviar uma declaração de custo médio, né, de aquisição dessa cota, num prazo específico, né? O administrador convocou todos os cotistas para o envio desta documentação e para fazer a apuração devida. E quem não enviou esta declaração, o administrador teve que considerar um preço médio analisado, estudado, inclusive divulgado em fato relevante. Portanto, tiveram um preço médio correspondente a R$ 58,80 por cota. Então, vamos aprender como atualizar a carteira. Temos o resumo das informações importantes para facilitar aqui a visualização e a explicação. Então, eu estou repetindo o fator de conversão de cotas, o valor de venda de MORI 11, a amortização em caixa e aqui o somatório do valor de venda com amortização, eu tenho a amortização total, R$ 87,43. E o valor da cota do RVBI 11, que fará necessário quando formos atualizar a carteira de fato no momento da transição dos artigos. A gente primeiro precisa identificar a posição em custódia do MORI 11 antes do fato relevante. Então, aqui no exemplo, temos 75 cotas deste FII, um total investido de R$ 5.667,75. Então, agora nós vamos calcular o resultado da amortização total do MORI 11. A gente fala sobre a incorporação de um fundo pelo outro, mas na verdade ele foi vendido, tá? Ele foi vendido para o RVBI 11. Só que a forma de pagamento é que foi um pouco peculiar. Foi através de cotas e um valor em espécie.
Então, a gente, para calcular aqui, para efeito de imposto de renda, a gente precisa considerar como se fosse uma venda normal, tá? Como se tivesse aberto lá o home broker, ter vendido o ativo. Então, embora exista uma regra, né, que a gente tem que seguir essas métricas de cálculo divulgadas em fato relevante. Esta é a única diferença. Se fosse no home broker, seria o preço a mercado, né, ou o preço que o investidor definiu lá que gostaria de vender. Então, mas falando de forma crua, objetiva e direta, pela visão da Receita Federal, foi uma venda, tá? Então, é assim que a gente tem que tratar tributariamente. Então, aqui nós temos as 75 unidades a um custo de aquisição, tá? Que eu estou repetindo a informação para facilitar aqui a didática. O valor recebido, a gente vai multiplicar o 87,43, que foi o valor total da amortização, né, pelas 75 unidades. Então, chegamos a esse montante aqui, R$ 6.557,40. O resultado é a subtração desse valor recebido menos o custo de aquisição. Então, tivemos um lucro de R$ 889,65. Lucro na venda de fundo imobiliário, temos a retenção do imposto de renda a uma alíquota de 20%. Então, chegamos a um IR aí retido de R$ 177,93. E esse cálculo aqui, quem faz é o administrador, tá? No entanto, o investidor deve fazer também para confrontar a informação e para atualizar a carteira. Eu falei anteriormente que haveria um pagamento, né, de amortização em espécie. Então, é agora a etapa de cálculo dessa parcela resgatável, que será em dinheiro. Então, vai pegar a quantidade de Mori 11, multiplicar pela parcela caixa, os R$ 6,02. Então, chegamos e diminuímos aqui o imposto de renda, porque quem fará a retenção desse imposto de renda e o pagamento ao governo, né, federal, será o administrador. Então, o investidor vai receber o valor líquido, que no caso aqui, R$ 273,75. Então, o resultado dessa parcela menos o imposto de renda retido, o valor final será depositado na conta da corretora. Aqui vou abrir um parênteses, eu acho interessante o investidor entrar em contato com o administrador, o mesmo endereço em que enviou a declaração de custo médio, e solicitar o DARF pago deste imposto de renda, porque você fica com uma documentação que é sua, embora tenha sido feita por ele, mas você fica com a comprovação de que houve sim o recolhimento, né, houve a retenção de você e o pagamento ao governo federal. Até porque você vai informar isso aqui na declaração do imposto de renda pessoa física do ano que vem, o IRPF 2025. E a próxima etapa, a gente deve calcular a quantidade de cotas diante da incorporação. Aí vai ser, de fato, a mudança de um fundo imobiliário para outro. Tá? Nós vamos pegar a quantidade de Mori 11 e multiplicar pelo fator de conversão de cotas, aquele que eu mencionei lá no início, no cabeçalho, 0,94 e um pouquinho. Então, vamos multiplicar aqui, ou 94%, né? Chegamos a 70 cotas, ou seja, após a migração de um fundo para o outro, vou ter 70 cotas de RVBI 11, tá? É o que eu já demonstro nessa imagem aqui embaixo, atualizando a carteira. Temos 70 cotas de RVBI 11, a um custo médio de R$ 86,45. Isso também foi divulgado, o fato relevante, também está aqui no cabeçalho. Essa informação aqui, ó. Valor da cota do RVBI 11, tá? R$ 86,45. Esse vai ser o novo custo médio deste ativo. Então, a multiplicação da quantidade por esse custo médio, chegamos a um total investido
de R$ 6.051,50. Esse valor aqui será o novo valor em custódia, tá? Tanto em quantidade quanto em total investido. A conversão foi feita, as frações de RVBI 11 foram a leilão. Então agora a etapa é calcular o resultado da venda destas frações. Então, no exemplo, eu tive uma fração de 0,6272, demonstrado aqui. A um custo médio de R$ 86,45, chega a um custo da fração de R$ 54,22. O valor recebido na corretora foi esse. Então, com isso eu já consigo identificar qual foi o meu resultado, lucro ou prejuízo. Subtraio o valor recebido pelo custo de aquisição, chego ao prejuízo de R$ 7,29. Então, o que fazer no IRPF 2025 diante de tudo isso aqui que eu demonstrei? A gente precisa declarar as custódias de RVBI 11, porque a situação aconteceu ao longo de 2024. Então, em 31 de dezembro deste ano, o investidor vai terminar o ano com cotas do RVBI 11, né, com as devidas atualizações que a gente acabou de fazer, e também se adquiriu novas cotas ao longo do ano, você vai adicionar isso na custódia, tá? E também vai ter que mencionar o MORI 11, porque em 31 de dezembro de 2023, esse ativo ainda estava em custódia, mas em 31 de dezembro de 2024 ele passou a ser zero. Então você vai mantê-lo ainda na declaração apenas para encerrar esse ciclo e demonstrar que você, no primeiro ano, tinha ele em custódia, no segundo não mais, tá? O MORI 11 aí só vai constar para mostrar todo o caminho percorrido e dizer para a Receita Federal que esse ativo está saindo da sua carteira. No IRPF 2025, será necessário declarar o resultado da venda do MORI 11 e da fração do RVBI 11. No meu exemplo, o primeiro caso foi com lucro, o segundo com prejuízo. Isso vai depender de investidor a investidor, de acordo com os cálculos feitos anteriormente na atualização da carteira. O primeiro aqui eu destaco o lucro do MORI 11 e também automaticamente ao colocar o valor do meu lucro líquido no respectivo mês, o programa já gera o imposto de renda e eu informei na última lacuna imposto pago o valor que foi pago pelo administrador com o meu dinheiro, né, que foi retido da parte da amortização em espécie. E o segundo caso, eu destaco ali o prejuízo de R$ 7,29, referente à fração de RVBI 11. E que este prejuízo eu vou carregá-lo e compensar com lucros futuros na venda de fundo imobiliário ou fiagro. Conheça um pouco mais sobre os nossos produtos e serviços. Nós temos um e-book onde você consegue aprender a como declarar os seus investimentos. É um passo a passo bem dinâmico e bem objetivo. Temos também a elaboração e a transmissão da declaração, que é um serviço que gera zero estresse com o controle da carteira, zero trabalho na apuração mensal das operações, pagamento de DARF em dia, a transmissão do IRPF 2025. O serviço ele pode ser parcelado em até 12 vezes. Você conta com um suporte via WhatsApp. E esse serviço aqui nada mais é do que um acompanhamento mensal, mais a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui do YouTube e a nossa página do Instagram. Para encerrar, gostaria de saber o que achou do conteúdo, deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!